Olha, o que a gente vai desvendar aqui é muito mais do que uma religião. É uma filosofia, uma verdadeira estratégia de sobrevivência e uma afirmação de identidade que nasceu no coração do Brasil. Essa é a história do candomblé. Para entender o candomblé, a gente precisa começar pela dor. A origem dele está totalmente ligada a isso. Não é só uma herança que veio da África e foi desembarcada aqui, não. É uma resposta direta, poderosa, a uma violência brutal. A partir daí, se ergueu uma filosofia inteira como forma de resistência. Pensa bem, diante da tentativa de apagar culturas, de apagar memórias, cada gesto, cada cântico virou um ato de soberania. Uma forma de dizer, nós ainda estamos aqui, nós existimos. E o resultado disso tudo? Um universo inteiro reconstruído em solo brasileiro. Imagina só o esforço monumental de ter que juntar pedacinhos de memória, de línguas, de deuses, para criar algo novo, coeso e com uma potência incrível. Vamos entender agora como isso foi possível. Então, para começar, a gente precisa voltar lá atrás, para o caos da travessia do Atlântico. Pessoas de inúmeros povos africanos, arrancadas à força de suas terras, trouxeram na memória os fragmentos dos seus mundos. E foi aqui no Brasil que esses fragmentos começaram a se reencontrar, a se reorganizar. Essa reorganização toda acabou dando origem ao que a gente conhece hoje como as nações do candomblé. E olha, não estamos falando de países, tá? Mas sim de linhagens culturais e rituais que mantiveram vivas as particularidades de cada um desses grandes grupos étnicos. E aqui a gente consegue ver os pilares desse grande mosaico. Os povos Yorubá, que também são chamados de Nagô, trouxeram toda a complexa cosmologia dos orixás. Já os povos Fon, ou Jeje, contribuíram com o culto aos voduns. E os vários grupos Banto, de lugares como Angola e Congo, trouxeram a reverência aos Enquises. São três grandes matrizes que, juntas, formam a base do candomblé que a gente conhece. Mas onde é que essa religião tão complexa conseguiu fincar raízes? E aqui, olha, já vem uma das primeiras quebras de paradigma. O candomblé não é um fenômeno rural, de isolamento. Pelo contrário, ele nasceu e se institucionalizou no meio das cidades. Salvador, Rio de Janeiro. Foi bem nesses centros urbanos que o candomblé se organizou como uma instituição de fato. E a estratégia de sobrevivência era simplesmente genial. Muitas vezes, os primeiros terreiros funcionavam sob a fachada de irmandades católicas. Basicamente, usavam o espaço do opressor para garantir a própria existência. E aqui vem um ponto fundamental. Quem é que bancou tudo isso? Quem financiou? Mulheres. As chamadas negras de ganho ou ganhadeiras. Elas vendiam seus produtos pelas cidades e com isso conquistaram a autonomia financeira. Com esse dinheiro, elas não só compravam liberdade de parentes, como também investiam na compra de terrenos e na fundação dos primeiros terreiros. É daí que vem a base da forte liderança feminina da Yalorixá. Por dentro, o terreiro se organiza como uma grande família, a família de santo, com uma estrutura social toda própria. A liderança máxima é da Yalorixá ou do Babalorixá, mas o interessante é que a hierarquia não vem do dinheiro, e sim do tempo de dedicação, do conhecimento. Cada pessoa ali, desde o novato até os guardiões, tem um papel vital para o funcionamento daquela comunidade. Beleza, então a gente já entendeu a estrutura social. Mas qual é a filosofia que move tudo isso? Vamos agora mergulhar no coração da cosmologia do candomblé, o mundo do axé. Axé, essa é a palavra-chave. E olha, não é só energia, não. É a força sagrada, dinâmica que existe em absolutamente tudo. Nas plantas, nos animais, nas pessoas, nos orixás. A vida para o candomblé é um exercício constante de acumular, distribuir e renovar o axé. E os rituais são a tecnologia para fazer isso acontecer. Então, tá, mas como é que se acessa essa força? Onde é que ela se manifesta do jeito mais puro? A resposta, gente, está na natureza. Os orixás são as personificações do axé que existe nos elementos. Eles não são deuses que moram lá no céu, distantes. Ogum é a força do ferro que abre os caminhos. Oxum é o axé da água doce dos rios, da fertilidade. Xangô é o poder do trovão, da justiça. E Emanjá, a imensidão dos oceanos. Entender os orixás é entender que o sagrado está na própria matéria do mundo. Mas é claro que celebrar essa visão de mundo no Brasil nunca foi fácil. A trajetória do candomblé é, desde o seu comecinho, uma história de resistência contra uma perseguição que foi, e ainda é, implacável.
E essa perseguição toda se apoiava num paradoxo legal que é, assim, absurdo. De um lado, a gente tinha a primeira Constituição da República, de 1891, que garantia a liberdade religiosa no papel. Mas do outro, o Código Penal de 1890 criminalizava práticas que eles associavam às religiões africanas, como magia ou curandeirismo. Na prática, a lei que valia era a da repressão. A polícia tinha carta branca para invadir terreiros. Mudar esse cenário foi uma conquista, lenta e muito, muito árdua. Lá nos anos 30, alguns intelectuais começaram a olhar para o candomblé não como crime, mas como cultura. Depois, líderes religiosos começaram a se organizar politicamente para exigir seus direitos. Foi só nos anos 70 que a obrigação de se registrar na polícia foi derrubada. E o grande marco mesmo veio com a Constituição de 1988, que finalmente reconheceu as religiões de matriz africana como patrimônio cultural do Brasil. Mas, infelizmente, o reconhecimento no papel não acabou com a violência. Hoje, a luta pela existência do candomblé continua, mas agora contra novos e também antigos inimigos. E é muito importante a gente dar o nome certo para o problema. Não se trata de uma simples intolerância religiosa. O nome é racismo religioso. A agressão não é só contra uma crença diferente. É um ataque motivado pelo ódio à origem africana, à cor da pele, aos símbolos e a toda a cosmologia que o candomblé representa. As frentes de batalha hoje são várias. Vão desde a defesa física dos terreiros contra ataques de grupos extremistas, passando pela articulação política por proteção do Estado, até o uso estratégico das redes sociais para combater o preconceito com informação. E, curiosamente, o candomblé também está se globalizando, se adaptando e resistindo em novos territórios. Toda essa jornada incrível pode ser resumida numa frase que é, perfeita. A história do candomblé no Brasil é a prova da capacidade humana de transmutar a dor em arte, a escravidão em soberania e a perseguição em patrimônio. É uma síntese exata dessa alquimia social e espiritual. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que vai muito além da religião, sabe? A pergunta é para a sociedade brasileira como um todo. Pode uma nação se dizer plenamente democrática enquanto nega o respeito e a segurança a um dos pilares civilizatórios que a construíram? Fica aí a reflexão.